Olá, nessa videoaula nós iremos criar nossos próprios gráficos nos nossos hosts. Clica aqui em configuração de hosts. Eu vou criar gráficos para esse nosso host que está ativo aqui, ó, o host curso. Então nós criamos aqui em gráficos, criar gráfico. Nós conseguimos criar gráficos com os nossos itens. Então a gente precisa dos itens para a gente configurar nossos gráficos. Então eu vou colocar aqui, adicionar, vou pegar do nosso curso, né? O host do nosso curso mesmo. Eu posso pegar aqui um gráfico de contagem de hosts, posso criar um gráfico também relacionado aos itens de monitoramento web, que nós iremos no nosso curso, e também dos itens que nós já criamos. Então eu vou colocar aqui utilização de CPU. Vou chamar aqui o gráfico de utilização de CPU. Ok? Largura e altura eu deixo sempre essa aqui, a padrão, que é dos ABICs. O tipo de gráfico, a gente vai selecionar normal para esse tipo de gráfico. Mostrar legenda, horário comercial, eu vou clicar aqui em visualização. Esse horário comercial é aquele gráfico que fica mais escuro nessa parte. Então, no horário comercial, deixa eu vir aqui em administração geral, para mostrar para vocês aqui, ó, o horário comercial que você define, né? De segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18. Então, passando de 9 horas, o gráfico ele não vai mostrar um fundo cinza, vai mostrar um fundo branco, ok? Nós temos uma trigger também de utilização de CPU, então se você não quiser mostrar a trigger aqui no gráfico, é só você desabilitar que ele já não vai exibir a trigger, né? Se eu mostrar a trigger, como a trigger é acima de 30, no nosso sistema aqui ele ainda não coletou um dado acima de 30 e ele não mostra a linha pontilhada, que é o limite da trigger. Então é bem simples. Você ainda também pode colocar, né, definir os valores mínimos e máximos, conforme eu expliquei na aula anterior. Isso se for relacionado a gráfico de porcentagem, que é o caso aqui de utilização de CPU, né? Então a gente pode definir aqui um limite máximo, né? Por exemplo, fixo de 100. O mínimo também, você pode colocar fixo de 0, né? Não existe utilização de CPU negativa. Ok? E aqui a gente pode selecionar o estilo do gráfico, né? Se você quer uma linha, né, uma região preenchida, ele vai preencher essa região. Se for linha mesmo, ele vai traçar, né, coisa. Ó, repare que aqui agora ele já mostrou o limite da trigger. Por quê? Porque a gente fixou o gráfico em 100%. Então, se a gente não fixasse, ele iria plotar ali o gráfico sem ter esse limite aqui de 100%. Né? Então, a gente pode colocar uma linha grossa também. Né? Tem o pontilhado. A linha tracejada. E a área gradiente. Geralmente eu utilizo mesmo, para esse tipo de gráfico, eu utilizo só o gráfico em linha. Dependendo da situação, região preenchida. Como eu falei para vocês, evitar esse tipo de gráfico aqui de área gradiente, porque ele vai consumir mais memória do seu servidor web. Então, quanto mais usuários da interface web dos ABICs utilizando a visualização de gráficos, mais consumo de memória vai ocorrer. Então, o nosso gráfico já está pronto, a utilização de CPU, a gente pode clicar aqui em adicionar. E para visualizar ele, vem aqui, ó, monitoramento, gráficos. Você seleciona o host e vai aparecer aqui, ó, utilização de CPU.
Eu deixei ele como área de gradiente, deixa eu colocar ele como linha, né? Atualizar aqui de novo. Ok. Então ele já está como linha. Se passar o limite da trig, ele vai ficar. Então aqui a gente pode selecionar um determinado intervalo que você queira, né? Ou por aqui mesmo, ó. Se eu quero o gráfico aqui de 3 horas, 6 horas, 12, um dia. Então observem que se eu colocar aqui todos, ó, ele vai mostrar todo o intervalo que já coletou, né? Ó. Por exemplo, aqui eu vou colocar 3 dias, ó. Então no momento que eu liguei a máquina nesse horário, você pode selecionar aqui, ó, que ele vai plotar somente essa região aqui, ó, de 3 horas que eu selecionei, ó. Vou colocar aqui 4 horas. Então ele vai preencher essa região de 4 horas. Aí você verifica aqui, ó. Essa região que eu selecionei de 4 horas foi no dia 6 de julho, das 6 da manhã até as 9h55. Então até as 10 horas. Se você quiser voltar para o gráfico atual, você clica aqui nessa barrinha e arrasta, que ele vai te mostrar o gráfico do momento. Okay? Então, se ele coletar uma informação, ele já automaticamente também ele já vai preenchendo. Okay? Então, você pode colocar aqui, ó, 1 hora. Ele pega gráfico, né, a partir de 5 minutos também ele já pega dados. 5, 15, 30. Ok? Então é bem simples essa criação de gráficos. Lembrando que você pode criar gráficos, né, de diversos tipos, né? Tem o tipo normal, tem o tipo pilha, o pizza. Né? O tipo pilha, nesse caso aqui, geralmente a gente utiliza o tipo pilha quando você tem mais de um dado, né? No caso aqui eu coloquei apenas um. Vamos colocar adicionar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clonar esse gráfico e vou adicionar aqui a carga no sistema só para a gente fazer esse gráfico do tipo pilha, para mostrar para vocês como que ele ia ficar, tá vendo? Apesar de ser informações aqui diferentes, né? Não é a utilização de CPU e carga no sistema é diferente, mas é apenas para mostrar para vocês como ficaria o gráfico do tipo pilha. Então eu vou até tirar trigger neles aqui, ó. Vou chamar aqui gráfico teste. Então vou adicionar e ele já vai me exibir aqui, ó. Deixa eu atualizar a tela. Gráfico teste, ó. Então ele mostra aqui no estilo pilha. Ok? Lembrando então, os gráficos do tipo pizza e explodido utilizamos mais para dados de disco.